Seja por causa do sucesso colossal dos filmes da Marvel, dos jogos como Valhalla, séries como Vikings ou animes como Vinland Saga, os povos do norte da Europa, com seus mitos e lendas, entraram na moda. Mesmo em lugares como em nosso sul-americano país, as pessoas têm uma noção geral de quem foi Thor, Odin, Loki e etc. Mas, é claro, o que se sabe é um tanto impreciso. Welcome to Asgard, brave and mighty Norsemen. Have you traveled far? I like ponies. Vanilla? Taken a few too many nuts to the old melon, have we? Not to worry, we see a lot of that here in Asgard. Quais foram os povos que carregaram essas lendas? Quais deles não as carregavam? E como é, de fato, essa mitologia? Bom, vistam seus casacos e armaduras, pois o inverno está chegando e hoje nós vamos te explicar o que é mitologia nórdica. A primeira coisa que devemos lembrar é que mitologia nórdica é um termo generalista. E o que isso quer dizer? Bom, que basicamente não se refere a um conjunto específico e claro de mitos, lendas e entidades místicas, mas sim a várias mitologias diferentes de povos diversos, sejam aqueles referentes aos escandinavos germânicos, aos povos celtas ou ainda aquelas lendas ligadas aos eslavos do norte, cada qual com a sua própria personalidade. E mesmo dentro dos povos existiam muitas variáveis mitológicas. Isso ocorre por não ter existido, por exemplo, um livro máximo dos ensinamentos dos druidas, ou uma bíblia dos Skalds, nem nada do tipo. A gigantesca maioria dessas histórias vem de um boca a boca de muitos séculos. Ragnar, eu já conheço muitas histórias do seu povo, mas me conte, o que é Ragnarok? Já ouvi falarem sobre isso várias vezes, mas ninguém nunca me explicou o significado. E só foram fixadas em papel por cristãos, ou seja, quem contou as versões mais famosas dessas histórias sequer acreditava nelas. Fora que, nada disso ficou só no norte da Europa. Muitas dessas crenças chegaram de alguma forma até mesmo nas colônias modernas muito tempo depois. O dragão de Seu Jorge, por exemplo, lembra muito o dragão de Sigurd. Os celtas povoaram de Portugal até a Irlanda e os vikings, piratas escandinavos, navegaram por todo lugar, da Sicília à América. Mas, em geral, quando se fala de Thor, a gente está falando de um deus dos bárbaros de origem germânica, godos, visigodos, ostrogodos, lombardos e etc. Eles viajaram com essas histórias, mesmo muitas vezes sendo apenas cristãos heréticos, ou seja, cristãos que carregavam comportamentos de outras religiões. Também vale destacar que os seus modos de vida, mesmo durante o período em que eram povos cristãos, eram inspirados na forma que essas histórias estruturavam o mundo, com seus senhores, exércitos e canções. Ninguém menos do que Tolkien dizia que as línguas e os mitos eram irmãos. Por isso, países de língua germânica se tornaram a verdadeira casa de Odin e de sua família. E é da Islândia que nós temos os textos mais importantes da mitologia nórdica germânica. O maior nome nesse caso é sem dúvida alguma o de Snorri Sturluson, um historiador, político e poeta islandês que nasceu em meados de 1178. Snorri é considerado o autor da Edda-prosa, uma obra complexa composta por 4 partes. Um prólogo que tenta harmonizar a mitologia nórdica com a tradição greco-romana, literalmente tentando encaixar os mitos nórdicos com, por exemplo, a Guerra de Troia. A segunda parte é a Gylfaginning, a ilusão de Gylfi, uma narrativa fantástica em que, por meio de um diálogo entre o rei lendário Gylfi e o deus Odin, é explicada grande parte da cosmologia, organização dos mundos e gênese das entidades associadas à mitologia nórdica. A terceira parte é a Skaldskaparmal, linguagem poética, outra fonte importante, escritas como uma espécie de manual da arte poética para os Skalds. A última parte é o Hatatal, uma lista de formas de métrica poética. Esse livro foi escrito séculos depois da cristianização do norte da Europa, então são versões muito específicas dessas lendas. Snorri também é considerado o autor da História dos Reis da Noruega, uma grande crônica dos mais importantes reis nórdicos.
Esse texto é uma grande mistura de mitologia e história, começando com a saga dos Ynglingus, depois indo para figuras mais reais, como Harold Finehair, que é um personagem muito importante na série Vikings. Allow me to introduce myself. My name is Harald, but my people call me King Finehair. Na real, a coisa que Snorri, muito por causa de obrigações religiosas, descrevia os deuses como grandes guerreiros humanos que viraram objeto de culto, uma forma de permitir as histórias sem irritar os padres. Afinal, contos de deuses, heróis, anões, gigantes, serpentes, lobos e feiticeiros, lendas que relatam acontecimentos que procuram explicar a origem da humanidade, a vida após a morte, os fenômenos da natureza, dentre outros tipos de entendimento de mundo dissonantes com o cristianismo, tinham que ser contadas com muita cautela. Mas, ainda assim, por serem tão interessantes, eles chegaram até nós. No meio de tudo não tinha nada, era um abismo, Ginnungagap. Ao sul do abismo veio o fogo de Muspelheim, e ao norte as águas congeladas de Niflheim. Dos vapores condensados ao meio de tudo, nasce o gigante Ymir e a vaca Aldihumla. Dela vieram 4 rios de leite que deram sustento para Ymir. Do gelo lambido pela gigante vaca, nasce um sujeito chamado Buri. Enquanto isso, o gigante dera luz a várias criaturas. De seu sovaco nasceram os humanos, de seus pés os gigantes de gelo. O filho de Aldihumla fez descendentes. Dele veio Bor, pai de Odin, Vili e Ve, que juntos mataram Ymir e o transformaram no mundo. De seu sangue vieram o mar e os lagos, de sua carne a terra e de seus ossos as montanhas. O crânio virou a cúpula dos céus, e esse foi o começo de tudo. Odin e seus irmãos mataram Ymir, mas foi ele que acabou se fixando no trono dos deuses. A real é que esse sujeito caolho não era qualquer um. O pai de todos, normalmente representado numa figura parecida com a do Gandalf, só que com um tapa-olho. Trata-se de um velho barbudo que às vezes parece um andarilho e às vezes parece um guerreiro. Odin, em sua busca por sabedoria, se amarrara à árvore Yggdrasil por 9 dias. Também trocara um de seus olhos com Mimir, para beber do poço mágico do conhecimento de todas as coisas. Ele tinha 2 corvos, Hugin e Munin, que lhe traziam notícias todos os dias. Sua obsessão pelo saber era tão grande que, ao levantar Asgard, posicionou seu trono de modo que poderia olhar para os 9 reinos, mesmo já sabendo do passado, do presente e do futuro, inclusive sobre o momento de sua morte e do Ragnarok. Vale lembrar que a voz que canta nas mentes dos povos que criaram essas histórias é a do destino, e o destino é inexorável, mesmo para Odin, o que não quer dizer que ele deixará de lutar. Por isso, criou o hábito de eleger os melhores guerreiros para seu exército no Valhalla. Todos juntos lutarão um dia pela última vez. Quando queriam saber o futuro de uma guerra, os nórdicos faziam sacrifícios ao pai de todos, que era chegado em uma batalha. Dos deuses, ele foi o mais poderoso e sábio, por isso, sentou no maior de todos os tronos, Hlidskjalf. E já que a vista é para os 9 mundos, vamos explicar quais são os tais 9 reinos que tanto interessam a Odin. Esses reinos estão espalhados nas raízes e galhos da Yggdrasil, e são Asgard, no alto do meio do mundo, a morada dos deuses e das deusas, Aesir e Azinur. Saindo do domínio dos deuses, nós vamos para Midgard, nossa casa no meio de tudo. Massas de terras envoltas de um oceano demarcado pela gigante Jormungand, a serpente de Midgard, um Ouroboro colossal. Daí temos Helheim, o mundo da deusa Hel, que é análogo ao Tártaro dos gregos e ao inferno dos cristãos. É a famosa casa dos vacilões. Desagradável e sombrio, é lotado de almas infelizes que um dia servirão de bucha de canhão contra Odin. Falando de fim, temos o mundo do sujeito que vai queimar Asgard, Surtr. Esse é o Muspelheim, terra
os gigantes de fogo e o lugar mais quente de todos, paisagem oposta a Niflheim, que é o lugar mais escuro e gelado do universo. Indo para os bairros mais pacatos, chegamos em Alfheim, que é o mundo dos duendes leves, os elfos, um dos melhores lugares da vizinhança. Outra região agradável é Vanaheim, que é o lar de outra casta de deuses, que são os Vanir, mestres em feitiçaria e eventuais aliados de Asgard. Aí temos também a terra dos grandes rivais de Asgard, os gigantes, e seu nome é Jotunheim, uma terra fria, selvagem, cheia de rochas e florestas densas. E por último, mas não menos importante, temos Svartalfheim, a terra dos anões, uma região rochosa e cheia de cavernas que são habitadas por esses habilidosos artesãos e ferreiros. Diga-se de passagem, eles fizeram um presentão para Odin em certa ocasião, o anel de nome Draupnir, que tinha o poder de multiplicar as riquezas de quem quer que o utilizasse. Odin é lembrado como um articulado manipulador e um gigantesco senhor da guerra. Governava com mão de ferro e inspirava a lealdade de seus guerreiros de nobre estirpe. Não à toa, fora sempre adotado por líderes guerreiros e seus exércitos. Do lado dos soldados, ele teria o poder de aumentar a força e torná-los invencíveis berserkers. Sem contar que era ele que chamava as valquírias que davam a carona para o Valhalla. Aos senhores, servia de modelo do líder que dá armas e riquezas aos seus seguidores. Em Asgard, se via um verdadeiro espelho das formas de se organizar das sociedades que nela acreditavam, com seus salões, linhas de sucessão e práticas públicas, suas guerras com outros povos, seu comércio, suas disputas e seus acordos. Afinal de contas, se os humanos têm disputas, os deuses também têm. Bom, para nós entendermos quem foi Thor, temos que desmontar algumas noções gerais do personagem que nos foram apresentadas pela Marvel. Em outras palavras, nós temos que definir quem não foi o Thor. Ele não foi um deus loiro e bombado. Ele não era irmão de Loki e tampouco dependia do martelo para obter o seu poder do trovão. Thor Odinson foi o primogênito do pai de todos, originado da união de Odin com a própria Terra. Seus verdadeiros irmãos vieram logo em seguida, da união de seu pai com a deusa Frigg, Baldur, ou Balder, e Hodur, ambos poderosos e importantes deuses. Como já dissemos, Loki não era irmão do Thor. And he's my brother. He killed 80 people in 2 days. He's adopted. Tampouco filho adotivo de Odin, mas um descendente dos gigantes que por acaso era bastante próximo dos Aesir e que participou de muitas aventuras com Thor, o que pode ter estimulado essa ideia de irmandade. Do ponto de vista estético, a Marvel também tomou algumas liberdades ao traduzir o personagem que, distante do visual conhecido por todos, tratava-se de um sujeito ruivo, barbudo e imenso. Também era famosamente conhecido como um colossal bebedor, além de um glutão de apetite voraz, capacidades, no seu caso, ligados à vitalidade e força. Em termos de personalidade, ele seria temperamental e pouco sofisticado, um sujeito franco e intempestivo, o que faz todo sentido para um deus com as suas capacidades específicas. Mas, ainda que ele seja lembrado como o deus dos trovões e tempestades, era celebrado e cultuado em todo tipo de atividade, sem contar que, por ser um deus de caráter menos aristocrático do que Odin, templos e amuletos em sua homenagem se encontravam com muito mais frequência e tinham vários propósitos. Por exemplo, visto que era uma divindade dos céus, ligada ao tempo e à fertilidade em geral, essa entidade era celebrada em cerimônias de casamento. Pois é, Thor era um deus casamenteiro. Também era objeto de culto de agricultores e navegadores, cujas vidas poderiam ser salvas ou destruídas a depender do clima e das chuvas. Ajuda muito ter o deus dos céus e das tempestades ao seu lado. Sem contar que, por ser um guerreiro protetor dos deuses, mesmo sem ser um deus da guerra, guerreiros carregavam amuletos em sua homenagem, cordões com pequenos martelos. Existem historiadores que dizem que o hábito de carregar cordões com o martelo de Thor teria sido uma reação dos pagãos aos frequentes avanços do cristianismo, cujos seguidores amarravam cruzes em seus pescoços. A real é que muitos dos ritos dessas distintas mitologias acabaram se misturando nas regiões em que elas coexistiram. Aliás, em razão de muitos dos registros referentes a essa entidade
terem sido feitos por cristãos, a personalidade dele se tornou bem mais cômica do que provavelmente seria em seu contexto original. Mas, para além de tudo isso, em muitos casos, ele é descrito como um grande guerreiro do passado que teria sido transformado em objeto de culto. Isso pode ser uma consequência da antipatia dos cristãos por entidades pagãs. Transformar o Deus em humano seria um artifício para poder continuar contando essas histórias sem dar B.O. De um jeito ou de outro, temos generosas evidências arqueológicas de que o culto a Thor era muito difundido e que fora bem duradouro. Já que o mais famoso amuleto dos nórdicos era o martelo Mjolnir, vale explicarmos qual é a história dessa poderosa arma. Normalmente um martelo, mas muitas vezes um porrete ou um machado, Mjolnir, aquilo que esmaga, era um dos grandes tesouros dos Aesir, um presente que viera das forjas de Svartalfheim, o reino dos anões. Reza a lenda que ele fora obtido a partir de uma aposta de ninguém menos do que Loki, e que poucos poderiam empunhá-lo, não exatamente por um encantamento, mas pelo fato de a arma ser extremamente pesada. Yes, it's a very, very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. Mesmo sendo poderosíssimo, Thor só era capaz de levantá-lo quando usava Megingjard, um cinto que dobrava sua força, junto com manoplas de ferro chamadas Jargnepir, que ajudavam em seu manejo. Detalhe interessante, o fator boomerang do martelo é similar aos quadrinhos. Ele de fato retornava às mãos do seu dono. Inclusive isso de lançar o martelo só funciona em razão de um defeito de fabricação da peça, o tamanho do cabo. Diferente dos martelos de guerra que eram usados em batalhas, sua haste era curta, o que dificultava o manejo, resultado de uma interferência direta de Loki. Ou seja, o martelo não decidia seu usuário a partir de merecimento, mas era uma arma adequada apenas para a força de Thor, que a carregava para todas as suas aventuras e disputas, em especial aquelas nas quais luta contra gigantes. Falando em batalhas, a vida desse deus fora recheada delas de ponta a ponta, ficando conhecido como o grande protetor de Asgard. A princípio, Thor nunca teria sofrido uma derrota, mas aqui entra uma controvérsia interessante. Como eu já disse, os registros dessas histórias são posteriores ao ápice do culto a essas entidades e foram profundamente influenciadas pelo cristianismo. Além disso, como costuma ser o caso, existem contradições entre as várias fontes, visto que essas histórias foram difundidas oralmente. No caso de Thor, a maior parte dessas contradições seria a respeito de seu destino. Afinal, é comum que as pessoas entendam como o maior inimigo de todos os tempos a serpente de Midgard. It's the World Serpent. O primeiro encontro entre os dois fora durante uma pescaria, na qual Thor teria tentado levantá-la e eles acabaram se interpelando. O segundo e último estaria apenas em uma profecia na qual eles se matariam durante o Ragnarok, uma história presente na Edda em prosa de Snorri. Entretanto, registros mais antigos do que Snorri parecem dizer que esse conflito aconteceria no passado de Thor e que ele teria saído vitorioso. E isso explicaria por que um dos títulos de Thor é Orms Eibani, o único destruidor da serpente. Existe grande possibilidade de que ambas as histórias sejam a mesma, e que ele de fato teria dado cabo da serpente de tal forma que a sua morte não está mais agendada. De um jeito ou de outro, Thor é uma figura enigmática que está cristalizada no imaginário coletivo e que, com ou sem a sua derradeira batalha, sobreviveu ao teste do tempo. Um caso interessante de um objeto de culto religioso que fora repaginado como super-herói. Nome profundamente popular no passado, que se mantém por motivos muito diferentes até os dias de hoje, encantando e divertindo muita gente. O articulado, vendedor e parceiro, sinistro e social, divino e infernal. Esse é Loki. Surprise!
Loki é um popstar no panteão nórdico, não só dos deuses, mas como dos humanos. Trata-se de uma entidade extremamente popular, presente na maior parte dos mitos nórdicos conhecidos, mas cujos registros arqueológicos não demonstram ter sido objeto de culto entre os homens. Pô, estranho, né? Mas essa é um pouco a onda do Loki. Ele vive em Asgard, mas não é um Aesir. Ele às vezes ajuda, às vezes atrapalha, e na maior parte das vezes ajuda no mesmo tanto em que atrapalha. Last time I saw you, you were trying to kill everybody. Where are you at these days? It varies from moment to moment. Nem bom, nem mal, apenas Loki. Embora nas representações mais famosas desse deus ele seja um trapaceiro ardiloso e mal intencionado, em sua forma original, a ideia de vilania nem faz tanto sentido. Afinal, Loki é um trickster. Trickster é um nome dado a determinados objetos de crença cujos comportamentos operam de modo obscuro e imprevisível, traiçoeiro e amoral. You can trust me. Loki, I've studied almost every moment of your entire life. You've literally stabbed people in the back like 50 times. Why never do it again? Perceba, amoral, não imoral. Esse arquétipo é característico das criaturas que não se encaixam dentro de modelos rígidos, tipo o do herói, mas que ainda assim transformam o mundo e desafiam o status quo, muitas vezes só pelo esporte. I think it's quite normal for a deity to behave that way. If a human being behaved that way, we'd send him to a lunatic asylum. And here you have the deity coming through as the trickster, as the destroyer, as the disruptor of programs. Esse é o caso do Loki e de muitos outros deuses de diversas religiões, assim como muitos personagens. Um perfeito exemplo de personagem trickster é o Máscara. Um sujeito verde que usa os poderes que vieram de Loki para fazer o que quiser. Às vezes o bem, às vezes o mal, às vezes só para se divertir. Loki é, portanto, uma força ambivalente que espalha comédia e tragédia ao redor dos vastos ramos da Yggdrasil. Mas então por que a gente costuma colocar ele como vilão? Bom, isso de entender Loki como um vilão é uma leitura bastante cristianizada de sua figura, que durante o medievalismo era entendida como similar ao Satanás. Ter isso em mente é muito importante para entender suas histórias. E agora, vamos a elas. Loki Laufeyson é filho do gigante Farbalt com a possível Aesir Laufey. Sua relação de proximidade com os deuses começa com um pacto de sangue entre ele e Odin, no qual eles juraram que só poderiam beber cerveja quando ambos fossem servidos. Portanto, eles eram amigos de boteco, quase irmãos, e por isso ele morava em Asgard. E por causa desse pacto, Thor meio que virou um sobrinho do Loki. Muito bem. O tio Loki, mesmo não tendo irmãos, teve descendentes aos montes, cada um deles com uma carinha toda própria. Com a sua amada esposa Sigyn, teve Narfi e Nari. Com a gigante Angrboda, teve Hel, ou Hela, o lobo Fenrir e a Jormungand, ou serpente de Midgard. Já com o cavalo Svaelfari, teve Sleipnir. Pois é, como Loki era um transmorfo, sua prole veio bem diversificada. Além de flexível, ele também era uma entidade extremamente sociável, festeira e viajante, que participou de aventuras com quase todos os deuses, mas que ficava à vontade com gigantes e outras criaturas. Vale destacar que, mesmo estando à vontade, não perdoava ninguém com as suas traquinagens, que normalmente eram furtos, desafios ou apostas. É por isso que chamam Loki de Deus das Trapaças. God of Mischief, do hereby pledge to you my undying fidelity. Mas esse título é bastante incorreto se você for levar em conta tanto a etimologia do nome, como seu papel no panteão nórdico. De certa forma, esse trickster servia como uma paródia dos deuses criadores, assim como causador de problemas que os obrigavam a agir, criando as histórias que até hoje nós adoramos. Um sujeito como Loki ajuda bastante no roteiro.
e, em mais de uma ocasião, o resultado das suas trapaças era trágico. Entre os exemplos mais importantes estaria a morte do amado Baldur, que gera um grande dominó de problemas. The damage is not too bad. As long as the foundations are still strong, we can rebuild this place. Now those foundations are gone. Sorry. Bom, etimologicamente, Ragnarok é uma palavra que surgiu nas lendas nórdicas. Ragna significa literalmente deuses, e Rock possui uma tradução aberta que pode ser entendida como final ou até mesmo como destino. Portanto, em linhas gerais, Ragnarok significa destino dos deuses. Trata-se de uma espécie de batalha que definiria todo o despertar de um novo universo em que a ordem seria totalmente diferente do conhecido. Tudo começa com uma traquinagem contra Baldur, um deus de intensa beleza que representava a justiça e a sabedoria e era muito bem quisto tanto por Odin quanto por todos os Aesir. Bom, a relação de Baldur e Loki, por serem completamente opostos, nunca foi lá muito boa e eventualmente iria azedar de vez. Eis que ocorre um evento chamado Fimbulvert. O Fimbulvert é um inverno de 3 anos em que 2 lobos gigantes, um chamado Skoll e o outro Hati, devoram o sol e a lua, deixando o mundo numa imensa escuridão. Daí que um cão, chamado Garmi, que pertencia a Hel, deusa dos mortos e filha de Loki, se liberta de suas correntes e começa a vagar pelo mundo em escuridão. Esse inverno prolongado causa uma enorme agitação no mundo e principalmente em Asgard. Todos estão preocupados e tensos, exceto Loki. Fato é que esses eventos foram profetizados como os sinais da futura morte de Baldur, e todos os deuses tomaram as medidas necessárias para proteger o amado deus. Daí que o nosso gigante e trapaceiro preferido simplesmente engana o irmão gêmeo de Baldur, um cego chamado Hodur. Como ninguém poderia ferir intencionalmente Baldur, Hodur, que era um cego tão poderoso quanto Thor, foi enganado por uma articulação de Loki que criou uma situação em que, por acidente, Hodur acaba matando seu irmão com uma flecha de visco bem no coração. Logo Baldur, o filho querido de Frigga e Odin. Isso desperta uma enorme ira no pai de todos, que consegue prender Loki por um tempo. Afinal, obviamente que ele conseguiu escapar de sua prisão em algum momento. É nessa fuga que o caos azeda de vez e a série de eventos do fim do mundo começa a tomar forma. Loki se reagrupa com seus filhos, o lobo Fenrir, a serpente Jormungandr e a deusa do mundo dos mortos Hel. E junto com seus aliados gigantes, eles resolvem marchar contra Asgard. O lobo Fenrir rasga o céu com suas enormes presas. A serpente sai do fundo do mar de Midgard, tendo como efeito uma grande agitação nos mares e o mundo ficando com um ar venenoso. Todos indo em direção a Bifrost, a ponte que ligava o céu e a terra. Heimdall, o Idris Elba dos nórdicos, toca então sua corneta. Os gigantes chegaram. A batalha vai acontecer. Logo na chegada dos gigantes, um evento crucial e chocante do Ragnarok se desenrola. O lobo Fenrir acaba por matar o deus Odin, causando ira em Vidar, deus da vingança, que lutava ao seu lado e acaba por aniquilar o lobo bestial de Loki. Ao mesmo tempo, nesse grande ringue de figuras sagradas, nosso querido Thor, o deus do trovão, está lutando contra a serpente oriunda das profundezas do mar da terra, Jormungand, e com seu poderoso martelo derrota a serpente maligna. Notícia boa, certo? Nem tanto. Thor acaba sucumbindo com o veneno da serpente e, assim como Odin, morre. A inimizade entre Loki e Heimdall, segundo a lenda, era conhecida. Inclusive, conseguimos reparar que até em filmes, Heimdall sempre acha Loki pouco confiável e estranha seus movimentos. Muito bem. Nos eventos do destino final, Heimdall finalmente tem o que sempre quis, a oportunidade de dar uma surra em Loki. Neste duelo de espadas, Loki acaba sendo morto por Heimdall. Entretanto, assim como Thor, perde sua vida simultaneamente. O fogo da batalha é tão intenso que o gigante ligado às chamas, Surtr, fica descontrolado e incendeia o céu com a sua espada de fogo. As estrelas caem e o mundo fica em trevas.
Quase todos os deuses e humanos perecem nesse apocalipse nórdico, uma verdadeira carnificina. Os 9 mundos estão destruídos. Porém, acontece algo que talvez nos soe familiar: o recomeço. O verde volta, as árvores nascem, a água se transforma, muda, volta a se acalmar e o novo mundo entra no silêncio de um processo de regeneração. Eis que surge uma figura renascida do mundo dos mortos, que guiaria e se tornaria a divindade mais importante dessa nova era. Quem vocês acham? Thor? Odin? Não! Quem retorna do mundo dos mortos é o compasso da sabedoria, da justiça, da importância de haver virtuosidade nesse novo mundo pós-destruição completa. Balder, o renascido. E, para haver uma espécie de harmonia junto a ele, seu irmão gêmeo enganado por Loki, o cego Holder, volta junto das profundezas do mundo dos mortos. Nesse novo mundo, Balder literalmente substituiria Odin como deus dos deuses e se tornaria a figura divina mais importante deste novo mundo. Bom, em linhas gerais a história é essa, mas a partir daqui eu acho que vale nós fazermos uma pequena reflexão. Quem inventou essa história? Bom, definitivamente a fonte mais imediata seria a Edda. Uma é a chamada Edda em prosa e a outra é a chamada Edda em verso, ou Edda poética. A Edda em prosa foi uma obra pensada por Snorri Sturluson, um importante político islandês da época. O Ragnarok aparece nesse texto em um capítulo chamado Gylfaginning. Já a Edda poética é bem mais complicada de datar, pois é um grande conjunto do senso comum e das crenças do povo do norte da Europa. São aproximadamente 29 textos poéticos. O destino dos deuses pode ser encontrado no poema Voluspa. Entretanto, uma coisa que chama muito a atenção é a semelhança entre o Ragnarok e o Apocalipse cristão. Sendo assim, existe uma corrente acadêmica muito forte que argumenta que o Ragnarok seria um texto escrito com forte influência cristã, portanto, que não seria originária das religiosidades dos povos do norte da Europa. E uma das maiores evidências é que o Ragnarok acaba por ter uma semelhança imensa com as revelações bíblicas de um início de um novo ciclo. No Voluspa existe uma passagem que diz o seguinte: então do alto vem para julgar o forte e o poderoso que tudo governa. Essa concepção, seguindo essa corrente, claramente faz menção a um Deus onipresente, forte e poderoso. Entretanto, existem outras linhas. Outra argumentação muito forte é que o Ragnarok poderia até mesmo ser uma propaganda cristã sobre os pagãos nórdicos, onde os seus deuses morrem, mostrando não ser assim tão poderosos, e também prenunciando o início de uma instituição que sozinha regeria todo o universo. Seria uma espécie de vitória do missionarismo cristão contra o tribalismo nórdico. Mas também há quem conteste, como o historiador chamado Johnny Langer, que argumenta que o Ragnarok seria mais um temor coletivo que os nórdicos tinham com relação a alguns eventos astronômicos extraordinários. Ele afirma basicamente que os nórdicos não estavam entendendo o que se passava no céu, as auroras boreais, os cometas, e isso fez com que eles ficassem com medo e criassem esse tipo de narrativa. Novamente, uma hipótese muito razoável, mas não definitiva. Assim sendo, cristão ou não, apocalipse ou não, o fato é que o Ragnarok é uma das passagens mais interessantes daquilo que se refere a qualquer mitologia, e mostra toda a complexidade e o brilhantismo do ser humano em contar histórias, de criar mundos e, é claro, de também destruí-los. E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Gigantesco abraço e tchau, tchau!